estamos em dezembro. Na próxima semana, interrompo as atividades todas aqui em São Paulo e no Brasil. Vou visitar a minha netinha, minha filha, meu genro, lá na Itália. Passar um mês ali curtindo o frio de Trieste e passeando por aquela região, porque vocês sabem, na Europa é tudo perto. Nós estamos em Trieste, pouquinho à frente já estamos na Eslovênia. É até curioso, porque você está pela rodovia, a mesma que vai para Veneza, aí você deflete à direita e prossegue. À esquerda você seguiria para Veneza. Você prossegue à direita, vai desenvolvendo a viagem, as placas são em italiano, 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 daí a pouco começam a ser em esloveno. Fica difícil de entender, mas é um lugar maravilhoso. Aí você chega a Gorizia, que tem a parte italiana e a parte eslovena. E aí você vai à Eslovênia, um país maravilhoso, um povo culto. A Eslovênia foi um centro cultural em épocas passadas, ainda registra muita coisa bonita. Ljubljana, sua capital, é uma cidade primorosa, bonita, bem cuidada. Se você prosseguir um pouco à frente, você atravessa a Eslovênia e logo mais está na Croácia. O meu genro é italiano, de ascendência croata, e tem familiares ali na Croácia, numa cidade logo perto da fronteira, muito agradável, junto ao mar Adriático, e os parentes dele têm uma chácara que confina com o mar Adriático. Maravilha! Tem parreiras, eles produzem o vinho artesanal, eles têm também oliveiras e produzem o azeite. É um lugar agradabilíssimo. Passar alguns dias lá é estar próximo do paraíso. Do outro lado, também próximo, você tem a Áustria. E é um país extraordinário também, vocês sabem, muito tranquilo. E o frio, que é intenso, mas para isso há agasalhos. O importante é o calor humano que lá desfrutamos. Este programa, portanto, encerra o nosso ciclo, a nossa temporada 2015. Vou para essa viagem, volto no final de janeiro e aí vamos começar o nosso ciclo de 2016. Eu quero mandar um abraço a todos que têm me prestigiado ao longo desse período, com a sua audiência, com a sua simpatia, com a sua participação. O meu amigo Marcelo Taca, lá em Presidente Venceslau, na minha região. Aqui, mais próximo, em Sorocaba, o Dr. Bento Pucci Neto, sua filha Marcele, seus familiares, os amigos de São Paulo, da capital, da Grande São Paulo, do interior, a todos vocês, muito obrigado. Foi um prazer tê-los como nossos telespectadores, telenautas. O grupo aqui da casa, os colegas que apresentam o programa aqui, Peter Ralph, que esteve conosco no programa passado, Guilherme Condrucci e outros tantos que são extraordinários amigos. Nesse programa de hoje, nós estamos fazendo como que uma prestação de contas para falar de tudo aquilo que nós fizemos ao longo dessa temporada. Começamos o programa comigo falando com vocês. Foi a apresentação do programa, do projeto, em 1º de julho. Em seguida, Márcia Kitts. Começamos com uma mulher sendo entrevistada em nosso programa. Márcia Kitts, extraordinária presidente da BPW. BPW é Business Professional Women, Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios. E Márcia Kitts, uma amiga de longa data, veio falar a respeito da BPW, do que ela significa, da oportunidade para a mulher se congregar com outras que também desenvolvem atividades no mundo corporativo. Isso foi a Márcia Kitts. Em seguida, um juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
meu xará, Dr. João Batista Galhardo Júnior. Falou a respeito da sua atividade como juiz auxiliar, de sua experiência, de seu conhecimento e tocou num ponto bastante crucial. Falou sobre infância e juventude, porque ele foi, por 15 anos, juiz da infância e juventude. Aproveitamos para falar com ele sobre o debate a respeito da diminuição da maioridade penal. Ele deu seu parecer, sua experiência, sua forma de ver a questão. Em seguida, tivemos a presença do meu amigo vereador Andréa Matarazzo. Andréa Matarazzo, que tem uma longa vivência no serviço público. Ele já foi secretário municipal, secretário estadual, subprefeito, secretário das subprefeituras, foi ministro de Estado, foi embaixador do Brasil em Roma, na Itália, portanto, com uma experiência larga no campo do serviço público. E hoje é vereador, líder do seu partido, um vereador ativo, batalhador, um vereador com critério e com visão. Se no programa anterior nós tínhamos falado sobre a redução da maioridade penal, com ele nós falamos sobre a redução da velocidade nas nossas vias, o que lhe parecia. E ele, assim como outros, acharam que a coisa aplicada de maneira absoluta, sem um critério de avaliação, pode prestar um desserviço à cidade ao invés de um serviço. É evidente que áreas há em que se torna necessária a redução da velocidade. Falamos também sobre as ciclofaixas, que estão por toda parte na cidade de São Paulo. E a mesma opinião, há que haver um critério. Há lugares que justificam uma ciclofaixa. Há outros que absolutamente não justificam, porque não há quem passe de bicicleta por essas vias. Há ruas íngremes. Quem é que vai passar de bicicleta num aclive? Não vai. Então, melhor deixar para outros lugares em que realmente preste um serviço à sociedade. Depois, ainda em julho, nós entrevistamos o professor, advogado e perito judicial Gleibe Prete. Gleibe, além de ser advogado, meu colega nessa área, além de ser professor, um professor muito respeitado, muito estimado, é também perito judicial. E é nosso parceiro no Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Ele nos assessora, nos ajuda na preparação dos cursos e também ele ministra aula no curso de perito judicial, no curso de documentoscopia, no curso de leiloeiro. Em seguida, recebemos aqui mais um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sérgio Leite, que falou sobre a organização estrutural do Tribunal de Justiça. Ele responde por todas as sedes em que órgãos do Tribunal de Justiça estão instalados. E é uma quantidade considerável, são cerca de 700 unidades, e ele é o administrador de tudo isto. Então é de uma grande responsabilidade o trabalho que ele desenvolve no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois nós recebemos aqui o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Adib Casseb, que por sinal encontrei ontem no almoço em homenagem ao comandante do 4º Comando Aéreo Regional, Brigadeiro Damasceno. A sociedade resolveu prestar uma homenagem a este comandante e lá estava, entre as autoridades e figuras de destaque, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Adib Casseb, que esteve aqui conosco explicando o que é a função do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Muitas pessoas desconheciam.
pensavam que falávamos em Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e estava tudo englobado aí. Alguns não sabiam sequer que temos também o Tribunal Regional Federal, que temos o Tribunal do Trabalho, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e a Justiça Militar do Estado de São Paulo com o seu tribunal, para julgar os casos de delitos praticados por policiais militares, por integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma justiça à parte, voltada exclusivamente para isto. E sob a ideia de que pudesse haver um protecionismo, porque se trata de um tribunal da própria corporação, o doutor Casseb explicou que, pelo contrário, há mais rigor, que quando policiais militares são julgados pelo tribunal convencional, pelo Tribunal de Justiça do Estado, há mais possibilidade de abrandamento do julgamento, que ali, no Tribunal de Justiça Militar, há uma severidade maior. Em seguida, recebemos aqui o atual vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Eros Picelli, que é também professor em várias universidades. E o doutor Eros veio falar a respeito da função desempenhada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós dissemos introdutoriamente que em muitas instituições, em muitas entidades, o vice-presidente é uma figura decorativa. Não faz nada, apenas fica aguardando a necessidade eventual de substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos, que fora disso nada mais faz. E ele explicou que não, que o presidente tem as suas funções e o vice-presidente tem funções bem definidas no Estatuto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na sequência, recebemos aqui o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado aqui em Sorocaba, que é também presidente do Aeroclube de Sorocaba, Tenente-Coronel Marcos Antônio Ramos, que também prestou um esclarecimento, que a função de presidente do Aeroclube é uma função que ele desenvolve em caráter de colaboração, ou seja, não é algo remunerado, é alguma coisa que ele faz por voluntariado. E explicou também que muitas pessoas imaginam que um aeroclube seja apenas um clube de pessoas abastadas, que tem lá o seu avião ou os seus aviões, que tem o voo como esporte, então vão lá para o lazer de voar, para o esporte de voar. Isso acontece, mas um aeroclube é também um órgão de formação de pilotos, pilotos privados e que evoluem, aqueles que querem, para a aviação comercial. Então é um berço, é uma escola de formação de pilotos privados e pilotos comerciais. O Aeroclube, portanto, presta um serviço relevante à sociedade, na medida em que propicia o surgimento de novos comandantes, de novos pilotos, de novos aviadores. Aí recebemos um prefeito, o prefeito do município de Barra do Chapéu. Algumas pessoas não imaginavam que pudéssemos ter um município com esse nome. Realmente é um nome diferente, é um nome curioso. Barra do Chapéu. Prefeito Eduardo Filietas, um jovem prefeito, que é também engenheiro agrônomo, que desempenhou atividades como secretário municipal e que depois foi eleito e reeleito com uma votação expressiva, prefeito de Barra do Chapéu, que fica no extremo sul do nosso estado. Fica na região de Itapeva, Itararé, e aí começamos a entrar no estado do Paraná. É bem no extremo, então, sul do nosso estado.
prosseguindo ali por Itapetininga, Capão Bonito, etc., até Itapeva, Barra do Chapéu. Foi um depoimento muito interessante, porque ele afirmou que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do seu município, é um dos maiores do estado, é elevado, e que ele deu prioridade à educação, fazendo com que as escolas tivessem modernização em seus equipamentos, em suas instalações, propiciando transporte coletivo, gratuito, específico para os estudantes. Porque vocês sabem, à medida que nos afastamos dos núcleos de metrópoles, de cidades grandes, e vamos chegando às regiões mais afastadas, a participação da zona rural é bastante expressiva. Então ele tem no seu município a área urbana e a área rural. E da área rural vêm muitos estudantes. E esses estudantes têm condução, têm transporte gratuito fornecido pela Prefeitura de Barra do Chapéu. O prefeito Eduardo Filietas foi considerado um dos melhores prefeitos do estado de São Paulo. Então tivemos a presença de José Geraldo da Silva, presidente do CIST, que é o Clube Internacional de Seguros de Transportes. CIST, Clube Internacional de Seguros de Transportes, que foi criado não há muito tempo, eu creio que há 5 anos mais ou menos, sou um dos fundadores, e que teve um desenvolvimento extraordinário, tanto que nessa ocasião estava realizando o seu 3º congresso, agora 3º Congresso Latino-Americano de Seguro de Transportes, realizado aqui em São Paulo com a participação de 300 e poucos inscritos, representando 14 países. Percebam a importância desse evento, realizado aqui em São Paulo, no mês de novembro, congregando mais de 300 participantes, representando 14 países. Mostra que esse campo, esse segmento, está realmente tendo um desenvolvimento extraordinário que merece. Foi no Hotel Tivoli Mofarrege, instalações excelentes, um local de fácil acesso aqui na Alameda Santos, e que agradou a todos em tudo aquilo que ele fez, nas instalações, nos serviços, no conforto, na atenção. Em seguida, tivemos mais um presidente, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. George Melão. Ele é delegado de polícia de carreira, desenvolveu todo o seu crescimento, todos os seus estudos, seus cursos aqui em São Paulo, embora seja do Nordeste, de Piauí, e veio para aqui, e aqui encontrou campo para desenvolver suas atividades. Falou a respeito do sindicato, da luta que desenvolve os sindicatos em favor da categoria, não só dos delegados, mas também de outros que prestam serviços na Secretaria da Segurança Pública, na área da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Como vocês sabem, no estado de São Paulo, nós temos 3 corporações policiais. A Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, polícia uniformizada, polícia fardada. A Polícia Civil, que é a polícia investigativa, a polícia judiciária, e a Polícia Técnico-Científica. É o Instituto de Perícias, que ali está dentro desse conglomerado maior, que é a Polícia Técnico-Científica. Esse conjunto de 3 segmentos representa, então, na esfera estadual, a nossa corporação da polícia. Tivemos em seguida o então presidente do Conselho Curador da Fundação Santos Dumont. Fundação Santos Dumont tem a diretoria administrativa,
Conselho Curador, Conselho Fiscal. O que trouxemos aqui, Brigadeiro Paulo Roberto Pertuzzi, Major Brigadeiro do Ar, ex-comandante do 4º Comando Aéreo Regional, era então o presidente do Conselho Curador. E eu tinha e tenho a honra de ser vice-presidente com ele do Conselho Curador da Fundação Santos Dumont. Tivemos nesta semana, na segunda-feira, a eleição para a nova diretoria da Fundação. E o Major Brigadeiro Pertuzzi elegeu-se presidente da diretoria administrativa da Fundação Santos Dumont. Foram eleitos também outros membros da diretoria e teremos a eleição futura do Conselho Curador, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal. O Major Brigadeiro Pertuzzi falou primeiro a respeito da sua experiência como comandante do 4º Comando Aéreo Regional e, em seguida, falou também a respeito da Fundação Santos Dumont, do Conselho Curador, dos objetivos da Fundação Santos Dumont. O grande sonho, o sonho dourado da Fundação é voltarmos a ter em São Paulo o Museu de Aeronáutica e Espaço. Já tivemos o Museu de Aeronáutica em São Paulo, em lugar privilegiado, no Ibirapuera, na Oca, que foi construída para ser sede do Museu da Fundação Santos Dumont. Em 1999, por razões que não vem ao caso considerar, o então prefeito Pita tirou daquele local, a nossa Fundação Santos Dumont, o nosso museu, que num primeiro momento foi lá para o CEMUCAM, Centro Municipal de Campismo, em Cotia, que nos recebeu de boa vontade, mas sem condições para instalação de um museu com tantas peças tão importantes dentro da história da aviação do Brasil, país em que nasceu o inventor da aviação. Ficou lá algum tempo e depois disso foi dividido o seu acervo em várias sedes. Alguma coisa foi para a Base Aérea de Santos, outra para o Parque de Aeronáutica, outra para a Base Aérea de São Paulo e umas outras peças, através de um convênio, seguiram lá para o Museu da Aviação da TAM. E algumas ainda estão lá. Aeronaves extraordinárias, como a réplica do 14 bis, também o Jaú, o avião que fez o voo transatlântico, estão lá. O sonho, portanto, exposto aqui pelo Brigadeiro Pertuzzi, é que nós consigamos instalar em São Paulo, para abrir a visitação pública, principalmente dos estudantes, o Museu de Aeronáutica e Espaço. Estamos desenvolvendo esforços nesse sentido. Na sequência, recebemos aqui o presidente do CIESP, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. CIESP, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, doutor Alexandre Tirelli, que falou sobre o sindicato, a sua importância, suas conquistas, seu surgimento, seu desenvolvimento, e falou também sobre algo que muita gente desconhecia, a Universidade Corporativa do CIESP, a Uniciesp, Universidade Corporativa do Sindicato dos Corretores de dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, cujo reitor é o professor Dr. Paulo Natanael Pereira de Souza, que já foi nosso secretário de Educação do município, que foi presidente do Conselho de Educação em São Paulo e do Conselho Federal de Educação.
um homem com largo conhecimento no campo pedagógico, que é doutor em educação e que tem uma atividade toda, uma vida toda voltada para a educação. Professor Dr. Paulo Natanael Pereira de Souza, que foi também presidente do CIEE São Paulo e do Conselho Federal do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Hoje ele é o presidente emérito do CIEE e continua como reitor da Uniciesp, Universidade Corporativa dos Corretores de Imóveis. E aí nós aproveitamos para esclarecer que a universidade corporativa é distinta da universidade tradicional. A universidade corporativa volta-se exclusivamente para a educação continuada daqueles que militam no seu segmento. Então, aqueles que militam no segmento de corretores de imóveis têm na Uniciesp, na Universidade Corporativa do Sindicato, o seu campo de prosseguimento de estudos, de atualização de conhecimentos, de ampliação de conhecimentos no sentido de obter a melhoria da qualidade profissional. E com isso, certamente, melhoria da qualidade de vida. Foi o doutor Alexandre Tirelli. E aí tivemos uma educadora no campo financeiro, doutora Evanilda Rocha, que trouxe informações sobre como trabalhar com o nosso rico dinheirinho, dizendo que é uma questão de educação, que essa educação nós deveríamos tê-la a partir dos bancos escolares, as primeiras letras, para saber como aplicar o dinheiro, como usar o dinheiro, as mesadas, como dar os passos dentro de uma certa grandeza e de um certo cuidado, para não vir a se endividar, como acontece com tantas pessoas que, nesta época principalmente, estão preocupadas porque os recursos financeiros não chegam até o fim do mês. Eu brincava dizendo que atualmente é muito difícil termos dinheiro nos últimos dias do mês, principalmente os 29 últimos dias. Na realidade, nós brasileiros somos indisciplinados também em matéria de recursos financeiros, mas não somos únicos, não. O professor Marins, há muitos anos, nos dizia que nos Estados Unidos há profissionais que cuidam apenas de reorganizar a vida financeira de cidadãos americanos, que tinham, naquela ocasião, continuam tendo, grande facilidade de gastos devido aos cartões de crédito. No Brasil, naquela época, os cartões eram cartões apenas nacionais. Eram poucos. Era o chamado dinheiro eletrônico, que ainda não havia ganho espaço na nossa economia. Hoje, praticamente é o que domina. Os cartões de crédito, os cartões de débito e os cartões de contas bancárias, dos cheques especiais. E isso que poderia ser um benefício, acaba sendo um malefício, porque acaba deixando a pessoa em uma situação de endividamento muito sério. Então, a Evanilda Rocha falou a respeito de como disciplinar o nosso ganho e o nosso gasto, de como equilibrar receita e despesa. Tivemos em seguida o presidente da Sociedade Melhores Amigos da Aeronáutica. Sociedade Melhores Amigos da Aeronáutica. Reinaldo Papaiordanou. Reinaldo Papaiordanou esteve aqui falando desta sociedade, desta associação recém-criada e que de que ele havia sido eleito presidente. Em seguida, houve uma solenidade no 4º Comando Aéreo Regional e houve a posse da diretoria, da primeira diretoria da Sociedade Melhores
amigos da aeronáutica. No programa seguinte, eu conversei com vocês. Nosso entrevistado teve um problema de chegada até aqui. Isso infelizmente, é comum. Nós estamos no centro nervoso, nevrálgico de São Paulo. Já não basta que seja o centro nevrálgico em relação às atividades que aqui se desenvolvem. O centro financeiro de São Paulo está aqui. Uma grande parte do PIB paulista está instalado aqui. Temos vários hospitais aqui, mais de 8. Mas, de tempos para cá, passou também a ser local preferido para manifestações de descontentes. A pessoa está descontente, ou o grupo está descontente com alguma coisa, vem fazer a sua manifestação na Paulista. Convenhamos que não é o mais racional. Está descontente com alguma coisa do executivo estadual, vá fazer seu protesto lá junto do Palácio dos Bandeirantes. É lá que está o governador. Está descontente com a administração do executivo municipal, vai fazer a sua manifestação lá na Praça do Patriarca. É lá que está a sede do governo municipal. Está descontente com a secretaria, vá para a frente dessa secretaria, mas não na Avenida Paulista, que é o centro nevrálgico, que é um ponto sensível da cidade de São Paulo. Então, quando isso acontece, a Avenida Paulista, esta via tão importante, esta artéria, porque por ela circula o sangue que movimenta São Paulo, essa artéria fica truncada, fica paralisada. Depois, recebemos aqui mais um desembargador. Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, que era, na ocasião, candidato, assim como o desembargador Eros Picelli, ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A eleição se deu agora, no dia 2 de dezembro, portanto, recente, e o doutor Paulo Dimas de Bellis Mascaretti foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e assumirá a partir de janeiro de 2016. Ambos os candidatos estiveram aqui no nosso programa, falaram alguma coisa a respeito do que pretendiam fazer, das suas plataformas. Dr. Eros esteve antes, depois o Dr. Paulo Dimas, e ambos representariam muito para o Tribunal de Justiça. Excelentes candidatos, todos os dois. O Dr. Paulo Dimas teve a preferência do eleitorado e é, então, o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, como vocês já sabem, já comentamos aqui, é o maior Tribunal de Justiça do mundo. Não é do Brasil, não é da América Latina, não é da América do Sul, não é da América Latina, é simplesmente o maior do mundo. Só em desembargadores são 360. E isso significa um trabalho constante, um trabalho bastante árduo, que vai pesar sobre os ombros do desembargador Paulo Dimas. Mas ele tem competência para isso. É desembargador, é professor universitário, foi presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, e goza de muito prestígio, tanto na classe dos magistrados, desembargadores e juízes, como também, de um modo geral, no mundo jurídico, no mundo dos operadores do direito. É muito bem quisto na nossa OAB, no Ministério Público, na área da segurança pública. É um homem equilibrado, sensato, tranquilo. Se vocês quiserem, confiram lá nas nossas gravações a entrevista que ele nos deu aqui no dia 28 de outubro. E aí chegamos a novembro e começamos no dia 4, entrevistando mais um presidente. Desta vez, o presidente do SINCOR. SINCOR é o Sindicato
dos corretores de seguros e resseguros do estado de São Paulo. O economista Alexandre Camilo, que se elegeu presidente na última eleição, está fazendo um trabalho muito bom, dinamizando ainda mais o Sincor. O Sincor teve suas fases anteriores com bastante evolução, principalmente a partir de quando teve na sua presidência Leôncio de Arruda, um inovador, um moço de muitas ideias e que, entre outras coisas, abriu portas mais amplas para o Sincor. Abriu um programa de televisão, então semanalmente ele estava presente respondendo a perguntas, a indagações, a dúvidas, tanto dos corretores como do público em geral, ou seja, dos clientes dos corretores. Além disso, ele criou um programa de incentivo de realização do contrato de seguros pelo meio competente, que é o corretor de seguros. Você ainda vê por aí, nas rodovias, nas estradas, uma placa dizendo seguros só com corretor de seguros. Por que isto? Porque algumas instituições estavam também oferecendo seguros. Só que não tinham a preparação, a formação que tem o corretor de seguros, que é o profissional da área. Então, quando acontecia um sinistro, o gerente de uma instituição financeira, por exemplo, não sabia o que fazer. Por quê? Não é da área. Agora, o corretor de seguros, sim. Este conhece, este sabe o que fazer, este toma as providências, porque ele tem uma formação específica para isto. Ele só chega a corretor de seguros, ele só é autorizado quando ele recebe a sua carteira de formação na Escola de Formação de Corretores de Seguros. Tivemos depois o Dr. Rui Altenfelder, que é o presidente da Academia Brasileira de Direito Jurídico, de Academia Brasileira de Letras Jurídicas, que falou também a respeito da sua experiência como presidente, que foi, do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. E acaba agora de ser eleito para mais uma presidência. Será o presidente da Academia Cristã de Letras, sucedendo o atual presidente, Paulo Natanael. Então, Rui Altenfelder passa a presidir também a Academia Cristã de Letras, de que tenho a honra de ser membro. Falamos em seguida com o presidente Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, presidente do Cinco Elétrico, que falou a respeito do seu sindicato, dos seus projetos, de tudo aquilo que representa esta área de eletrônicos, eletrodomésticos. Tivemos em seguida o Antônio Carlos Cimino, que é presidente do Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo. E falou da importância que tem os jornais de bairro e as revistas de bairro. Ele é também presidente do Rotary Club São Paulo Vila Prudente. No programa do dia 2, tivemos o nosso amigo e colega Ralph Peter, que certamente está assistindo ao nosso programa. Ralph, um grande abraço, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Aí está, meus amigos, uma prestação de contas do que nosso programa Conversando com São Paulo desenvolveu nessa temporada de 2015. Mais uma vez, obrigado a vocês pela atenção e pelo carinho. Saio agora em férias, merecidas férias para usar palavras já consagradas, e em 2016, a partir do final de janeiro, estaremos de volta, a Pauliceia desvairada, ao nosso programa Conversando com São Paulo. Deus lhes conceda um feliz Natal, um abençoado Ano Novo. E ao celebrar o Natal, na festa com os amigos e familiares, na troca de presentes, lembre-se que o Natal tem uma importância maior que a festa, a confraternização, que já é importante.
e a importância espiritual. É a época de nos lembrarmos da dádiva de Deus à humanidade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Até lá, até 2016.